canal Educador Espírita apresenta mais um texto em sua série Vídeo-Artigos, tema Universalismo, Ecumenismo, Espiritualismo e outras coisas, autor Marco Milani. Não é de hoje que encontramos alguns entusiastas espiritualistas que pretendem abraçar, ao mesmo tempo, diversas linhas doutrinárias sob o argumento da tolerância e respeito a todas as formas de se pensar. Nesse sentido, essas pessoas supõem estar quebrando preconceitos e posicionamentos exclusivistas para disseminar a harmonia universal, sob a alegação de que a verdade não está encerrada em uma só religião e todas podem levar a Deus. Afirmam ainda que querem aproveitar o que cada filosofia ou corrente tem de bom. Mesmo que a união fraterna seja um objetivo entre os homens, alguns aspectos lógicos devem ser destacados para se buscar a verdadeira harmonia e a conduta equilibrada. Primeiramente, devemos reconhecer que a diversidade entre os seres humanos é um fato. Em essência, todos somos semelhantes, porém cada um de nós pode ter uma visão de mundo particular e que se diferencia de inúmeras maneiras das demais pessoas. Até aí, nada de novo. O problema lógico ocorre quando alguém supõe ser possível aceitar simultaneamente pontos de vista divergentes. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Essa condição é denominada de princípio da não contradição, pois não se conseguirá estabelecer relações de causalidade a partir de premissas antagônicas entre si. Por exemplo, não se pode ao mesmo tempo aceitar e negar a reencarnação. Não se pode aceitar e negar a possibilidade de comunicação com seres desencarnados. Não se pode aceitar e negar a individualidade do espírito. Não se pode aceitar e negar que Jesus é um espírito, assim como nós, criado por Deus. Aceita-se algo como válido e nega-se o seu contraditório. A tentativa de considerar tudo válido é uma incoerência epistemológica. Em segundo lugar, cada doutrina é estruturada sobre princípios determinados que necessariamente, se forem alterados, desvirtuarão todo o edifício teórico construído. No Espiritismo, por exemplo, se adotam premissas tais como existência de Deus, inteligência suprema e causa primária, existência de dois elementos no universo, espírito e matéria, estágio do princípio inteligente em diferentes corpos materiais, sobrevivência e individualidade da alma após a morte do corpo físico, comunicação com os espíritos, evolução espiritual até a plena realização do ser, pureza espiritual, impossibilidade do espírito retroagir em seu processo evolutivo, leis naturais imutáveis, reencarnação, diferentes moradas no universo, o progresso do espírito depende de suas obras, Jesus é o espírito de maior envergadura moral que reencarnou neste planeta e nos serve de referência, inutilidade da adoção de símbolos, paramentos ou palavras sacramentais para se entrar em comunicação com os espíritos ou para se dirigir a Deus, os astros não possuem qualquer efeito na conduta do espírito, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como ações fundamentais para a evolução espiritual e a fé raciocinada. Obviamente, esses princípios estão coerentemente interrelacionados. O que pensar então de um suposto adepto do espiritismo que também aceite outras premissas que colidam com as premissas espíritas? Ele ou ela estará, logicamente, sendo incoerente e não desenvolverá uma argumentação racional para interpretar determinado fenômeno. Ele ou ela estará em confusão conceitual. Aqueles que se dizem universalistas ou ecumênicos e defendem que o mais importante é o respeito e o amor entre todos, manifestam uma nobre intenção fraterna, e alguns desses carregam o desejo de participarem de vários grupos simultaneamente, mas na prática não participam de nenhum efetivamente. O verdadeiro espírita conhece os princípios doutrinários e age coerentemente com a cosmovisão espírita, assim como o católico, budista, judeu ou qualquer outro espiritualista deveria fazer com relação ao corpo teórico do qual se diz adepto.
Da mesma forma que não é racional acreditar ao mesmo tempo no geocentrismo e no heliocentrismo, devemos ter o bom senso de expressar nossas reais convicções, independentemente de quais sejam elas, desde que de maneira coerente. Isso não significa que desrespeitamos quem não pensa como nós, mas que apenas respeitamos a própria consciência. Não precisamos compartilhar das mesmas convicções dos outros para respeitá-los como irmãos que têm a liberdade de pensar diferente. Este texto foi publicado em 18 de março de 2014 e está disponível no blog Educador Espírita.